Mais uma questão aí teórica dessa parte de temperatura e calor que é muito importante. Vai lá, vestibulando. Identifique a proposição verdadeira. Então vamos ver aí. Primeiro, um balde de isopor mantém o refrigerante gelado porque impede a saída do frio. Então vamos analisar essa primeira. Um balde de isopor mantém o refrigerante gelado porque impede a saída do frio. Vai para cá, para cá, para cá. Tem até aquela propaganda que usou até relacionada à Ashley, que dizia, não tem o frio, o que falta é o calor, né? Muita gente diz, ali como é que pode Deus permitir isso? Como é que uma pessoa se comporta daquele jeito? Ali o que acontece ali é exatamente a falta de Deus. A pessoa não teve a cultura, a informação para ter Deus no coração. Não é Deus que está permitindo aquilo, fazendo aquilo, ok? Então é a falta. Então a falta, o que nós temos é o calor. Então o frio é falta de calor. Então olha só, um balde de isopor mantém o refrigerante gelado porque impede a saída do frio? Não. O que é que o isopor faz? O isopor, você colocou um refrigerante, colocou gelo, tapou o isopor. O isopor ele foi feito para que não ocorra a troca de calor entre o ar e o refrigerante e o gelo que está ali dentro, tá certo? Para que não ocorra a troca de calor entre o ar, o meio ambiente, e o refrigerante, o gelo que está ali dentro. Só que lógico que ele não é perfeito. O calor, nós vamos já ver aqui na questão, ele se propaga por condução, por convecção, por radiação. Condução é quando você pega uma chapa de ferro, esquenta de um lado, com o passar do tempo o outro lado está quente. Então, esse processo que o calor se propaga num sólido, a gente chama de condução. Quando você coloca uma colher para mexer, com o tempo ela está quente. Então, a condução que ela está lá, tocando lá no alimento que está quente, por condução passa para outra extremidade da colher. Convecção, vocês viram em sala de aula, tem que ter movimento de matéria e tem que trocar matéria, tá? Por exemplo, um ar-condicionado colocado na parte de cima, o ar frio sai, é mais denso, ele desce. O ar quente que estava embaixo, ele é menos denso, ele sobe. Então há essa troca de matéria. Então há essa corrente de convecção. Então se existe essa corrente de convecção, tá certo? Aí o calor vai se propagar e a gente chama de propagação por convecção. E tem a radiação, que é o calor se propagando por forma de ondas eletromagnéticas, como o calor que chega do Sol. Lá no Sol tem cargas elétricas em movimento, existem aquelas explosões, tá certo? Que lança a carga, tá, por exemplo, numa camada, pula para uma camada mais distante, a gente sabe que fica no estado excitado na química, mas o elétron retorna rapidamente para a sua camada de origem e devolve aquela energia que ele ganhou em forma de onda eletromagnética. Então a onda eletromagnética, a luz, o calor que vem do Sol, são cargas elétricas em movimento, que cria essas ondas, e o que a onda traz é energia, por isso que chega à nossa Terra esquentando a nossa Terra, né, um dos pontos. Então essa energia aí é a propagação de calor através do processo denominado de radiação ou irradiação. Ok? Então, propagação do calor existe por condução, convecção e radiação. Nós vamos já fazer mais questões sobre esse tipo. Então, o que é que o isopor faz? Ele tenta impedir que o calor venha de fora, que está a uma maior temperatura, para o de menor. Ele quer impedir a entrada do calor e não a saída do frio. Então, voltando aí para a telinha. Um balde de isopor mantém o refrigerante gelado porque impede a saída do frio? Não. O que ele impede é que ele tenta impedir a entrada do calor, ok? 4. Se tivermos a sensação de frio a tocar um objeto com a mão, isso significa que esse objeto está a uma temperatura inferior à nossa. Correto, se você sentiu a sensação de frio, é porque o objeto TA está a uma temperatura diferente de você, TB, então vai existir aí o calor, tá? Ok? Então vai existir a passagem aí do calor, o fluxo de calor, então você tem uma sensação de frio, porque na verdade você vai estar perdendo energia térmica, essa energia térmica, né, em trânsito passa para outro corpo que é denominado de calor. Então a sensação de frio a tocar um objeto com a mão, isso significa que esse objeto está a uma temperatura inferior à nossa, correto? Então quando a gente sente um frio a tocar um objeto é porque ele está a uma temperatura menor e não porque existe o frio.
e sim porque eles estão a temperatura menor. O que existe é a troca de calor, é o fluxo de calor do seu corpo para o corpo de menor temperatura. Oitavo, um copo de refrigerante gelado, deixa eu só apagar aqui para a gente ler direitinho. Um copo de refrigerante gelado, pousado sobre uma mesa, num típico dia de verão, recebe calor do meio ambiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Vamos reler aí, tá? Deixa eu só desligar o celular que eu esqueci aqui. Aí hoje ele está fazendo sucesso. Um copo de refrigerante gelado, pousado sobre uma mesa, num dia típico de verão, recebe calor do meio ambiente. Correto. Um copo de refrigerante está aqui, ele está gelado, como o problema falou, então ele está a uma temperatura TA menor que a temperatura do ambiente, TB. Então o calor vem de maior temperatura para o de menor, então está correto. Um copo de refrigerante gelado, pousado sobre uma mesa, num típico dia de verão, recebe calor do meio ambiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Ok, então o meio ambiente está quente, o refrigerante está gelado, ele vai receber esse calor, vai aparecer calor, porque tem temperatura diferente, e vai cessar quando atinge o equilíbrio térmico, ou seja, quando atinge a mesma temperatura. Ok? Próximo. O agasalho, que usamos em dia frio para nos mantermos aquecidos, é um bom condutor de calor? Não, é um mau condutor de calor. Tá certo? O agasalho, o cobertor, que usamos em dias frios para nos mantermos aquecidos, é um mau condutor de calor. Aí ele colocou que é um bom, tá certo? Para cá, para cá, para cá. Não é o cobertor, não é o agasalho que vai lhe aquecer. Quem lhe aquece é você mesmo. Por quê? Como eu já disse, você vai se deitar, se o dia a noite está fria, então existe a diferença de temperatura entre seu corpo e a temperatura do ar. Então, se existe a diferença de temperatura, vai aparecer aí o calor, que é uma energia térmica em trânsito. Então, o que é que acontece? A energia térmica vai fluir do seu corpo para o outro corpo, tá? Então, você vai perder a energia térmica em trânsito. O que é que acontece? O cobertor dificulta essa saída dessa energia térmica. Se dificulta, termina ele sendo aquecido e, lógico, você vai aproveitar aquela dificuldade daquela saída de calor para também lhe aquecer, tá certo? Então, é você mesmo que produz, né, aquele, lógico, não só você com o ambiente, né, que tá, por ter temperatura diferente, é que produz aquele calor. Aí você sente aquele frio. Como o agasalho ele é um mau condutor, dificulta essa saída, você termina se beneficiando, né, e não ficando tão frio como está o ambiente, ok? Então, esse 16 está errado. Vamos para o 32, acompanha aí. Os esquimós, para se proteger do frio intenso, constroem abrigos de gelo, porque o gelo é um isolante térmico. Correto isso daqui. Aquelas casinhas que eles fazem de gelo, né, e que ele entra lá dentro, tá certo? Que ele entra lá dentro, eles ficam protegidos, porque o gelo não permite, né, a temperatura lá fora, é a mesma coisa essa camada de gelo, ele se comporta como um cobertor, ele não permite ele dificulta a saída da sua energia térmica, ele dificulta o calor fluir do seu corpo para o ambiente. Então o gelo ali, aquelas casas, ela é exatamente um bom isolante térmico, ok? Eles utilizam o próprio gelo para se proteger daquela parte lá de fora, beleza? Então está correta. Vamos para mais uma questão.